Fala, galera do Direito Civil, mais uma vez aqui para trazer para vocês algumas discussões sobre a parte geral ainda do Direito Civil. Hoje a nossa aula é ainda falando do negócio jurídico, matéria extremamente importante nos concursos, é uma matéria vasta, é uma matéria que tem muito conteúdo e é uma matéria fácil, na verdade, ela não tem grande dificuldade, só que tem que ir acompanhando desde o começo, classificação e assim por diante. Hoje, a nossa aula de negócios jurídicos, a gente vai falar sobre os elementos acidentais. Esses elementos acidentais do negócio jurídico, como o nome já diz, não são obrigatórios em todo e qualquer negócio jurídico. Eles podem ocorrer, como podem não ocorrer, mas eles são dispensáveis em relação à validade do negócio jurídico. Ele não vai ser esses elementos acidentais não são vistos como requisito essencial. Eles são elementos acidentais, acidentes de percurso aí no meio do negócio jurídico, certo? Os elementos acidentais, para que servem? Por que eu vou inserir dentro de um negócio jurídico um elemento acidental? Eu trouxe para vocês um conceito bem facinho de a gente entender que fala o seguinte: as partes adicionam para modificar algumas consequências naturais do contrato esses elementos acidentais para que as vontades que se chocam para a formação do negócio jurídico sejam plenamente atendidas. Ou seja, para modificar alguma coisa que naturalmente teria como consequência desse negócio jurídico, eu vou colocar uma cláusula que contenha um elemento acidental para modificar essa consequência, para modificar essa eficácia do contrato em relação a alguns dos seus termos. Quando a gente for explicando aqui durante a aula, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Os elementos acidentais, como dito no conceito, que é para modificar alguma consequência do negócio jurídico, onde eu colocaria ele em relação à famosa escada pontiana de Pontes de Miranda, aquela velha teoria utilizada até hoje que diz que para haver validade do negócio jurídico é necessário que o mesmo tenha existência, validade e eficácia. Os elementos acidentais, condição, termo, encargo, que são os 3 tipos de elementos acidentais que nós vamos ver e que existem no nosso Código Civil, estão previstos, tem como requisito no plano da eficácia. Lá no último plano, lá no último degrauzinho da escadinha, vamos ver quais que são os elementos acidentais. O primeiro elemento acidental que a gente tem dentro dos negócios jurídicos é a condição. A condição é um evento futuro, e eu coloquei ali numa letra bem grande para você ver, ó. É um evento futuro e incerto. É um evento que a gente sabe que vai acontecer no futuro, mas a gente não tem certeza que esse evento vai acontecer. Ele é incerto. Eu vou fazer um negócio jurídico com vocês agora, vamos elaborar e assinar. Eu transfiro o meu carro para vocês de forma definitiva se todos vocês passarem no próximo concurso. Veja, eu estou colocando uma condição para o contrato acontecer de forma futura, mas em relação a um evento incerto. Eu não posso afirmar desde já que todos vocês vão passar. Eu acho que todos vocês vão passar, mas não posso afirmar com toda certeza. É um evento que temos que esperar para ver se realmente vai acontecer. Esse evento futuro e incerto pode se dar de milhares de formas diferentes. Se chover, eu compro o carro, certo? Se acontecer um desastre, eu dou uma quantia para vocês. E assim por diante. Nós temos palavrinhas mágicas para saber se estamos diante de uma condição, ou de um termo, ou de um encargo. Ok? Coloquei também letras garrafais aqui para vocês nesse slide. Quando eu tiver a palavra se acontecer,
se eu for, se você passar, se chover, qualquer evento incerto, estou diante de um elemento acidental que é a condição. Prof, mas por que você colocou ali no slide se e enquanto? Sabe por quê? Nós temos dois tipos de condição. A primeira condição é uma condição suspensiva. A segunda condição é classificada como condição resolutiva. O nome já ajuda a gente. E ainda não é só isso. Só o nome ajuda, mas também temos aqui dentro do Código Civil, no artigo 125, que diz pra gente o que é uma condição suspensiva. Falei para vocês agora há pouco que a condição suspensiva é um evento futuro e incerto, que eu não tenho certeza que essa condição vai acontecer. A condição resolutiva, ela é um evento futuro incerto, mas enquanto essa condição não se aperfeiçoar, enquanto essa condição não vier a acontecer, o negócio jurídico não surte efeitos. Lembra que eu coloquei para vocês um exemplo no comecinho da aula falando que se todos vocês passarem no próximo concurso que fizerem, eu transfiro o meu carro. Para o negócio jurídico começar a fazer efeito, ou seja, para eu poder transferir para vocês o meu carro, o que tem que acontecer? Vocês têm que passar todos vocês no concurso. Então, para começar a produzir seus efeitos, para a gente poder dizer que aquele negócio jurídico tem eficácia, o objetivo dele está sendo alcançado, as consequências dele ali presentes começam a produzir os seus efeitos, somente depois que essa condição suspensiva realmente acontecer naquele momento futuro e incerto. É exatamente o que diz pra gente o artigo 125. Eu tenho certeza que todos vocês, como sabem, são obrigados, não são obrigados, mas são convidados a assistir a minha aula com o Código Civil aberto. Faz favor, abre lá, busca lá, tô esperando. Artigo 125. Subordinando-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Veja, se eu fizer esse contrato realmente com vocês, esse negócio jurídico, celebramos esse negócio jurídico, nós assinamos, se todos passarem, eu transfiro o meu carro. Vocês podem dizer que vocês já são donos do carro? Ou que eu vou ter uma obrigação futura de transferir o carro para vocês se algum de vocês não passar no concurso? Não. Então o finalzinho do artigo 125 fala pra gente que não tem direito adquirido enquanto essa condição suspensiva não ocorrer, ela não se aperfeiçoar, ela não acontecer aqui no nosso mundo real. Enquanto isso não acontecer, o meu negócio jurídico não tem eficácia nenhuma e as pessoas que celebraram aquele negócio jurídico comigo não podem aduzir em esfera judiciária que tem direito adquirido em relação àquele negócio jurídico. Por quê? Porque ele está pendente de uma condição. Essa condição barra a possibilidade de direito adquirido. Certo? Eu não sou obrigada. O que isso significa, né? O que o direito adquirido? Que o legislador quis dizer que o direito adquirido não se perfaz nos casos de condição suspensiva. Ele quis dizer que eu não sou obrigada a passar o carro se alguns de vocês passarem no concurso. Ele quis dizer que se eu não fizer isso, se todos não passarem, se eu não fizer a transferência para aqueles que passarem, por exemplo, eu não vou estar quebrando o contrato. Por quê? Porque a condição suspensiva não aconteceu de forma total. E se ela não aconteceu de forma total, não há que se falar em direito adquirido. Entenderam? Tranquilo, né? Falamos agora o que é uma condição suspensiva. Passemos para a condição resolutiva. Prof, eu tenho que decorar exatamente o que é um e o que é outro? Não. Tem no Código Civil.
E veja, os nomes, a nomenclatura que o legislador trouxe para esses institutos do direito civil nos ajudam demasiadamente. Uma condição suspensiva suspende a eficácia, o efeito do contrato até que se perfaça, até que se realize a condição suspensiva. Agora, por sua vez, resolutiva. As condições resolutivas, totalmente ao contrário das suspensivas, são aquelas que resolvem um contrato, ou seja, põem fim a um contrato. As condições resolutivas, elas também estão previstas no Código Civil, lá no artigo 127. Vamos dar uma olhada? Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico. Ele vai ficar produzindo seus efeitos, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Olha só que interessante esse artigo. Ele é completamente diferente da condição suspensiva. Primeiro, a condição suspensiva trava a eficácia do contrato. A condição resolutiva, por sua vez, extingue o contrato, ou seja, um não deixa começar e o outro termina. A condição resolutiva termina, mata, extingue o negócio jurídico. E por fim, lá no finalzinho, ele fala assim, que o direito ali prescrito dentro do negócio jurídico, ele vai continuar tendo sua eficácia, alcançando seus objetivos, trazendo consequências até que a condição resolutiva se aperfeiçoe. Completamente diferente. O suspensivo, o contrato não começa a produzir efeitos e os direitos que estão ali presentes, os direitos prescritos dentro daquele negócio jurídico, não são direitos adquiridos. Eles não chegam a formar o direito. Aquela pessoa não vai ter um direito de exercer aquele direito ou dever que foi prescrito dentro do negócio jurídico. Por outro lado, a condição resolutiva, ela não deixa o contrato terminar, ela vai extinguir o contrato. Só vai acontecer com a extinção, quando aquela situação, aquela condição acontecer, a gente extingue, a gente mata o contrato. E enquanto isso não acontecer, os direitos previstos, os direitos prescritos dentro do negócio jurídico continuam a ter efeitos. O contrato, o negócio jurídico continua a ter eficácia. Certo? Por isso que no slide anterior eu coloquei as duas palavras mágicas em relação à condição. Se em relação à condição suspensiva e enquanto é em relação à condição resolutiva. Não dei um exemplo para vocês em relação à condição resolutiva. Vamos lá. Esse contrato vai vigorar enquanto os meus pais forem vivos. Pode ser isso? Pode. Esse contrato não vai vigorar enquanto vocês não passarem num concurso. Eu vou transferir a minha propriedade para vocês e ela vai ficar transferida para vocês enquanto vocês não passarem no concurso. E assim por diante. E quando tiver a palavra, a expressão enquanto, estamos frente a uma condição resolutiva. Muito bem. Falamos do primeiro tipo de elemento acidental dentro do negócio jurídico. Passemos agora ao segundo, que se chama termo. Diferente da condição, termo é uma condição futura e certa. Ela é uma condição certa, a gente sabe que ela vai acontecer. Se eu sei quando vai acontecer, é porque eu tenho certeza que isso vai acontecer. Normalmente eu coloco assim no contrato, esse contrato vigorará até o dia 20 de agosto de 2017. Eu tenho uma condição ou eu tenho um termo? Eu tenho um termo. Eu sei que dia 20 de agosto de 2017 chegará. Então, quando nós temos
bem fixado, não e se, e quando, e enquanto, mas uma data pré-fixada, um momento pré-fixado que a gente sabe que vai acontecer, ou seja, um evento futuro e certo, estamos frente a um termo como elemento acidental do negócio jurídico. Muitos alunos me perguntam, ai, prof, mas eu não consigo lembrar qual é a diferença de condição ou termo. Eu confundo se condição é evento futuro incerto e termo é certo e vice-versa. Eu achei muito fácil, talvez vou dar essa solução para vocês, espero que a dica seja útil. É a morte. A morte é evento futuro certo ou incerto? Certo. A única certeza que temos na vida é que iremos morrer, mas eu não sei quando, prof. Eu não sei quando, mas eu sei que eu vou. Se eu sei que vai acontecer, mesmo que eu não tenha uma data completamente estipulada, estou frente a um termo como elemento acidental do negócio jurídico. E é por isso que eu tenho esta classificação do ladinho aqui. Vou começar pela segunda classificação, já que estamos falando do termo certo ou incerto. O termo pode ser certo quando a data é pré-estipulada, como eu disse para vocês, dia 20 de agosto de 2017. Porém, o termo pode ser incerto, que é o caso de qualquer negócio jurídico que traga como termo inicial ou final a morte, certo? Quando eu tiver como termo final ou inicial de qualquer negócio jurídico, estou frente a um termo, ok? Falando de termo final ou inicial, é importante a gente colocar aqui para vocês que o termo pode dar início ao processo, estou advogando ainda, desculpa, o termo pode dar início ao negócio jurídico, assim como o termo pode extinguir, pode colocar uma data, um momento final naquele negócio jurídico, onde vai cessar os direitos e obrigações ali previstos. Como assim, prof? Vocês lembram que a gente acabou de estudar a condição, né? Eu falei que a condição suspensiva suspende o início da eficácia do negócio jurídico. Por sua vez, a condição resolutiva, ela extingue os direitos previstos dentro do negócio jurídico. Resolve-se o contrato. O termo não tem essa diferenciação. O termo serve para dar início a um negócio jurídico, dizendo esse negócio jurídico começará a ter os seus efeitos no dia tal. Ou também posso dizer que o negócio jurídico vai terminar, vai ser extinto num dia tal. Ok? Tranquilo, né? Fazer essa diferenciação fica fácil de a gente entender. Terceiro tipo de elemento acidental dos negócios jurídicos, o encargo. O encargo é um ônus, é uma obrigação que a gente coloca dentro de um negócio jurídico. Eu vou dar uma obrigação para outra pessoa, para a gente ter consequências diferentes do que normalmente a gente tinha. O exemplo mais fácil de a gente entender o que é encargo é a doação com encargo. É o nome do negócio jurídico. Eu vou fazer uma doação, para você que está aí do outro lado da telinha, eu vou doar R$1 milhão para você. Se você usar esse dinheiro para construir um hospital até novembro de 2018. Veja, eu estou colocando uma condição, eu tô colocando um ônus para você, eu tô te dando um encargo, eu tô te dando uma obrigação a mais. O contrato de doação, pura e simples, simplesmente eu pego o meu bem e transfiro para você. Já a doação com encargo não é só isso. Eu não faço simplesmente uma transferência para outra pessoa. Eu coloco a ela uma obrigação e que se essa obrigação não for cumprida, corta, extingue o contrato. Nesse exemplo que eu dei para vocês, que eu vou doar para você R$1 milhão para construir um hospital, mas esse hospital deve ser construído até o dia tal. Se você não construir esse hospital, não usar o dinheiro para aquela finalidade, a doação ela fica revogada, acaba, extingue o contrato, você vai ter que devolver o dinheiro.
Por isso que o encargo eu coloquei ali como uma brincadeira para vocês, pode até mesmo ser chamado como presente de grego. Você ganha dinheiro, mas tem que cumprir uma obrigação. Você tem um ônus, você tem uma obrigação a ser cumprida. Artigo 136 do Código Civil, é bem interessante a gente falar. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Coloquei para vocês o exemplo dizendo que vocês tinham que construir um hospital até dia 18, até novembro de 2018. Então veja, vai ter a extinção do contrato em novembro de 2018 se o encargo não for cumprido. Gente, tá errado isso aqui. Bom, não tem problema. A nossa aula sobre elementos acidentais vai até aqui. É uma aula simples, não tem grandes discussões, ela é facinha de vocês entenderem. Prestem atenção, leiam os artigos do Código Civil a partir do 121 até o 155, que fala em relação a esses elementos acidentais e quando existe um problema em relação a eles. Tá bom? Aulinha tranquila, aulinha fácil e eu vejo você na próxima. Beijo, valeu!